Vamos então retomar esta audiência. Peço desculpa por este problema técnico. Agora perdeu o som da sala. Voltou. Os senhores deputados, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e para me darem esta oportunidade para estar convosco. É uma honra estar convosco hoje. Gostava hoje de falar do estado dos direitos humanos na Síria. Eu sou um defensor dos direitos humanos. Faz agora 12 anos que estou a trabalhar neste campo de batalha. Tentamos documentar tudo o que acontece na Síria depois da revolta popular que apelou para a liberdade, para a dignidade e para a mudança política no sentido de mais democratização. Fundamos a Rede Síria dos Direitos Humanos, uma das maiores deste campo. Trabalhamos no sentido de documentar e registrar o maior número de violações que acontecem no terreno. A nossa rede é uma referência para um grande número de organizações internacionais. Trabalhamos com a Unicef, também trabalhamos e cooperamos com a Comissão de Investigação Internacional. Temos também uma convenção de cooperação com a Organização de Banição das Armas Químicas. Temos milhares de dados sobre violações dos direitos humanos na Síria. Este gráfico que vocês têm à vossa frente e as estatísticas não são estimativas, mas são elaboradas a partir de uma base de dados que tem os nomes, as idades, a maneira como faleceu, quem é a parte do conflito que matou a pessoa, até o tipo de arma usada. Elaboramos também uma repartição dos mortos pelos grupos incluídos no conflito. Temos uma equipa que trabalha na Síria, por isso temos a possibilidade de juntar dados e depois organizar e documentar. Nós não apresentamos estimativas, mas baseamos nosso trabalho sobre dados concretos. Tem aqui um conjunto de gráficos. Estes são as vítimas que resultaram dos conflitos. Tem também aí uma repartição de todas as partes incluídas. As forças do regime assumem ou levam com 87% quase de mortos. Também temos a Rússia com 3%, ISIS, o Estado Islâmico, com 2%. A Rússia já matou quase 7.000 pessoas civis. Depois temos o Daesh com 5.000 e depois as restantes milícias e partes onde mataram responsáveis pela morte de 2.000. A coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos da América, mataram 3.000. Os curdos, as forças curdas, com 1.300, e depois temos as frações de Tahrir al-Sham e também temos o Turquistão. Estas são as maiores partes incluídas. Aqui têm quantas crianças e quantas mulheres foram mortas nos conflitos para estas frações. A nossa base de dados nos permite identificar o género, os sítios onde foram mortos
Aqui temos as pessoas que foram mortas, os indivíduos que foram mortos através de práticas de tortura. O regime sírio mata a maioria, é responsável pela morte da maioria, as restantes partes também. É uma tortura selvagem que sofreram, sobretudo falta de meios de atendimento a problemas de saúde. Quase 14.500 foram mortos pelo próprio regime sírio. Não vou estender aqui em números para não perder mais tempo, têm tudo registado. Estas são violações essenciais que vão servir como base para a minha intervenção. Este aqui é o número das pessoas que ainda continuam presas. 155 mil. Uma grande parte está presa pelo regime, pelas forças do regime mesmo. A maioria dos presos são considerados desaparecidos à força. Quase 112 mil pessoas que desapareceram à força, não se sabe onde estão, e a maioria estão com as forças do regime sírio. Depois, nós publicamos todos os anos um relatório anual, além dos relatórios mensais. No relatório anual do ano passado, que tem aqui, são comparações entre 2021 e 2022. Em 2022, são 1.057 sírios que foram mortos. Vou fazer uma pausa aqui na exposição para falar convosco um bocadinho. O que eu queria dizer é, para os senhores deputados, Síria continua exposta a inúmeras violações e mesmo onde são cometidos crimes de guerra muito bem organizados. São crimes cometidos essencialmente pelo regime sírio, mas também todas as partes intervenientes no conflito. A situação é verdade que no terreno os números baixaram relativamente a 2013 ou 2014, mas continuamos a ser classificados, a Síria continua dos piores países a nível da tortura, desaparecimento à força, refugiados dentro e fora da Síria. É verdade que o conflito já demora muito tempo e a ideia é que as violações já diminuíram ou já acabaram, mas não, isto não é nada verdade. O que acontece realmente é que as violações continuam, números menos, é verdade, mas nós, como defensores dos direitos humanos, continuamos a dizer que estes números menores estão a fazer um cúmulo de números que estão sempre a aumentar. Não estamos na estagnação ou a diminuir, não, os números estão sempre a evoluir desde 2011, 2012. O que nos interessa é este cúmulo, esta acumulação dos números. Menos números, verdade, mas continua a Síria a ser classificada nos primeiros países onde há estas violações. Isto não existe. Quem morre debaixo de tortura, os capturados, os prisioneiros, com ritmo sistemáticos mensalmente. Continuamos com os números mais elevados no mundo. Por isso, baseado em tudo o que foi dito, o objetivo desta minha visita, que muito me honra, é a primeira vez que estou em Portugal,
um lindíssimo país que tem uma natureza e ambiente que faz lembrar a Síria. Gostaríamos a pedir a Portugal, a solicitar a Portugal a voltar a pôr a Síria na agenda do dia. Parece que a Síria está completamente ausente na agenda governamental e, sinceramente, não percebo o porquê. É triste para mim, sendo um defensor dos direitos humanos e sabendo que Portugal é um país que nos interessa, a opinião portuguesa nos interessa. Portugal é um dos países que sempre marcou a democracia no mundo. Interessa-nos que Portugal esteja ao nosso lado nesta luta pela democracia, para abandonar esta governação familiar que demorou décadas na Síria. Queremos uma mudança pacífica na Síria. Eu sei que talvez o conflito na Ucrânia tenha ocupado uma grande parte da agenda. Mas eu acho que há algumas mensagens simples, não custa muito e não ocupa muito espaço nem esforço, mas tem grande importância para o povo sírio. Precisa o povo sírio de ouvir estas mensagens, pelo menos acerca destas violações alargadas. Vou dar aqui 2 exemplos só para vos poupar tempo. O primeiro exemplo foi há uns dias atrás, a ABC foi publicado um relatório sobre o uso das armas ilegais, onde foi condenado o regime sírio e também russo. Este relatório foi trabalhado e elaborado durante 2 anos. Nós participamos na elaboração deste relatório. Trabalhamos com a equipa de investigação. Eu, pessoalmente, sendo um cidadão sírio, e acredito que seja também o sentimento generalizado dos vítimas e das suas familiares, acredito que as pessoas tenham gostado de ter ouvido uma opinião da parte do governo português. Um tweet a dizer: nós interessamos-nos por aquilo que está a acontecer na Síria. Houve muitos países, muitos ministérios dos negócios estrangeiros de muitos países publicaram. Reino Unido, Alemanha, Turquia, Catar, Suíça. Muitos países publicaram uma opinião sobre este relatório. Eu, sinceramente, não entendo Portugal. Por que Portugal não fala sobre a Síria? Gostava muito de ver uma mudança nesta matéria. Os comunicados oficiais revelam uma oposição e dá também um sinal aos sírios que continua a haver, as pessoas continuam a acreditar que é possível ter democracia na Síria e que os países condenam as práticas do regime sírio contra o seu próprio povo. É uma questão de legitimidade. É legítimo o governo e o regime matar o seu próprio povo. Este é o básico nos direitos internacionais. Este exemplo que gostaria de ter visto uma posição portuguesa, nem que seja um tweet, um comunicado da parte do governo português. O segundo exemplo que ia vos dar, só vou falar de 2 violações dos mais horríveis, acho. Há um tempo, conseguimos, através de fontes de dentro do regime sírio, centenas de dados relativamente à certificação de óbitos. O que nos confirma a ideia que o regime mata os desaparecidos à força e os registra
e os registra, vou acabar em 2 minutos, e os registra deixa o registro nos registros civis centrais. O regime, neste momento, tem 96 mil desaparecidos à força. A maioria foram mortos pelo regime e depois foram registrados nos registros civis, mas não informa as famílias. Há uns que foram mortos há 5 anos, 6 anos. As famílias ainda não sabem nada dos seus entes queridos. Se não fosse uma coincidência para ter estes documentos, a ter certidões de óbito, não teríamos sabido nada sobre isto, nem as próprias famílias tinham recebido a informação. Recebemos quase 600 certidões de óbitos. Receamos que sejam mais, que hajam mais. Esta descoberta nossa foi coberta por 130 meios de comunicação. Vários países reagiram. Gostaria que Portugal tivesse dado atenção a esta questão, sobretudo a questão dos desaparecidos à força. Vou limitar a minha intervenção. Gostava muito que esta sessão desse um incentivo para que o governo português e o Parlamento português volte a dar atenção à questão síria. É importante participar em eventos, sobretudo no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU sobre a Síria. Interessa ao povo sírio ouvir a opinião do povo português. Obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado. Vamos só dar um... Tem agora a palavra... no canal. Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Partido Socialista o Sr. Deputado Pedro Anastácio. Tem até 4 minutos. Peço-lhe que possa falar mais pausadamente para que a tradução seja mais facilitada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Fadel Abdul Ghani, espero também ter dito o nome corretamente, representante da Syrian Network for Human Rights. É um prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui, ter a oportunidade também para lhe agradecer a sua exposição e o seu trabalho que nos trouxe de análise da situação do ponto de vista dos direitos humanos e dos crimes de guerra ocorridos na Síria. Dizer que o Partido Socialista olha para esta temática com grande apreensão, na medida que, tal como o Sr. Fadel, o Partido Socialista acolhe a defesa dos direitos humanos e acredita na defesa dos direitos humanos no país ou no mundo e, por isso, todas as temáticas que nos traduzam violações destes mesmos direitos humanos são encaradas por nós com maior apreensão e preocupação. Estando perante um representante da Syrian Network for Human Rights, Sr. Fadel, tem a particularidade de nos permitir recordar o nosso falecido, no ano passado, Sr. Presidente Jorge Sampaio, que foi um cidadão global e um homem multilateralista, crente num diálogo entre civilizações, que foi também um grande promotor dos direitos humanos e fê-lo através do seu empenho constante na diplomacia internacional, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, muito em particular na Aliança Global para as Civilizações, que foi o seu primeiro representante entre 2007 e 2013, e que inclusivamente conseguiu mobilizar uma plataforma de apoio a estudantes sírios, que conseguiu trazer e receber no país cerca de 750 estudantes que aqui conseguiram estudar e realizar a sua formação superior. E naturalmente que isto foi importante para Portugal, para que consolidar o seu estatuto de país que acolhe,
e que acolhe as vítimas da guerra, seja da Síria, seja de outros países no mundo, e também fazer cumprir uma tradição do país, dos valores de humanidade, de paz e abertura ao outro. Portugal tem reafirmado o compromisso de continuar a avançar com esta plataforma global para os estudantes sírios e, naturalmente, também de continuar a apoiar e nas organizações internacionais onde está presente, ser muito atento às violações de direitos humanos. Naturalmente que Portugal também é um país que tem uma tradição de receber bem, de acolher diferentes refugiados, seja quando tivemos a situação também do Afeganistão, quando também tivemos a situação da Síria, agora pelo que relatei, desta abertura aos estudantes e a diferentes estudantes para virem cá para o ensino superior. Também agora com este conflito mais recente da guerra da Ucrânia, da guerra da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, é algo que distingue o país, que é de facto um olhar muito atento do ponto de vista humanitário e a abertura para receber e acolher o nosso país e enriquecer o nosso povo com a abertura que representa a diversidade. Naturalmente que ficamos com a sua apresentação e com os factos que nos trouxe, que faremos chegar também ao Governo e, no fundo, apenas sempre queria aqui manifestar a minha grande preocupação com a situação que nos relatou e o compromisso em fazer chegar estas informações para que possam ser acionados os respectivos mecanismos no quadro do direito internacional em que Portugal se insere para abordar estas temáticas que aqui nos trouxe. Novamente, agradecer-lhe a apresentação e ter estado aqui connosco, em nome do Partido Socialista, agradecer-lhe muito a apresentação que nos fez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo, naturalmente, por agradecer e cumprimentar o Sr. Fadel Ghani e o Sr. Mohamed Santli, enquanto representantes da Rede Síria para os Direitos Humanos, e agradecer-lhes também a exposição humana e rigorosa das atrocidades e de violações dos direitos humanos que têm vindo a acontecer na Síria nos últimos anos de conflito. Enquanto representante do PSD, aliás, partido que faz parte do PPE europeu e partido da oposição também em Portugal, e, portanto, é importante dizer isto, nós sempre estivemos solidários com a situação da Síria e também com todas as atrocidades e violações de direitos humanos que têm ocorrido. Mesmo no âmbito da Assembleia da República, aprovámos uma série de votos de condenação quanto às violações de direitos humanos. Não tenho tempo para aqui referi-los todos, mas que vão desde a utilização das armas químicas, às mortes, às violações. São variedíssimos votos que foram aprovados por esta Assembleia, alguns dos quais da iniciativa do PSD também, e em conjunto também com o PS, um deles que me recordo aqui. Sendo que, no âmbito daquela que é a posição portuguesa, que sempre foi clara na defesa dos direitos humanos, o PSD sempre esteve próximo desta estratégia e com esta estratégia. E também esteve sempre com a estratégia da União Europeia, porque nós somos um país da União Europeia e acabamos por funcionar neste bloco para a defesa dos direitos humanos também. Sempre estivemos na estratégia da União Europeia para a Síria, que aliás continua e continuamos com um quadro sancionatório ao regime sírio, precisamente por esta violação dos direitos humanos, que está em vigor e foi ainda renovada agora em dezembro e estará em vigor até julho de 2023, como naturalmente sabem, que continuam, vão desde os embargos ao petróleo, às restrições a diversos investimentos, ao congelamento dos ativos do Banco Nacional Sírio também, e as restrições à exportação de equipamentos e tecnologias, bem como a determinadas pessoas que estão consideradas não gratas, digamos assim, impedidas no espaço europeu, mas também, por outro lado, para além destas medidas restritivas, tem havido, em sede da União Europeia, uma posição proativa para melhor acolhimento,
que vai desde a revisão que tem estado a ser feita da Lei das Migrações, de forma a que haja melhores condições de acolhimento para os refugiados. Isto não é uma questão de sumenos, atendendo à situação de violação dos direitos humanos que ocorre naquela região, não só na Ucrânia, portanto, isto tem a ver com uma visão mais global, e especificamente para a Síria, naquela que também é a nossa estratégia até para o combate ao Daesh e a todos os movimentos fundamentalistas que se instalaram no território sírio. Bem como também, por outro lado, temos uma política para apoiar a resiliência do povo sírio, que nós acompanhamos, e a transição democrática deste país, bem como também para fazer face a estas ameaças internacionais. E não menos relevante, não podemos deixar de acrescentar que no seio da União Europeia, naturalmente, os fundos para apoio à Síria, que somos claramente os maiores doadores internacionais, doadores enquanto União Europeia, para o apoio humanitário à Síria. Não obstante, e o PSD continuará sempre ao lado desta luta e daquilo que é sempre a defesa dos direitos humanos, quer na Síria, quer em qualquer país, porque essa é a nossa matriz personalista e humanista e que não poderemos nunca deixar de ter perante qualquer conflito e estas gravíssimas violações que se vão verificando. Mas também, por outro lado, não posso deixar de lamentar aquele que foi um dos lamentos que aqui colocaram, que foi a inércia do Estado português de per si a fazer essa sinalização. De facto, nós somos um partido de oposição, mas lamentamos profundamente que não tenha havido incoerência até com aquelas são as políticas que o governo português e o Estado português como um todo defende internacionalmente, que tenha havido aqui uma inércia nessa tomada de posição. Mas também quero acreditar, e o PSD acredita, que isso não é sinónimo de desinteresse do país como um todo para a questão síria, porque o Estado português, e nisso, independentemente da luta político-partidária, também é importante que se diga, há uma posição de fundo e de força de todas as forças políticas para esta luta maior e para esta causa maior, que é de facto acabar com a situação de conflito que se vive na Síria, de massacres, de violações, de uso de meios de guerra química, de forças terroristas contra o regime, e a luta tem que ser sempre até à democracia, portanto nós estaremos sempre solidários na luta quando ela tem a ver com a defesa dos direitos humanos e implantação de regimes democráticos. E muito obrigada pelas vossas explicações. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentá-lo a si, naturalmente também os meus colegas deputados e agradecer pelas intervenções anteriores. Cumprimento também o Sr. responsável da organização destes dados da Síria e, honestamente, queria começar por lhe pedir desculpa e dizer que tem toda a razão e que é com profunda vergonha que estamos diante de si e reconhecemos que, efetivamente, Portugal não tem feito o suficiente. E não tem feito porque aquilo que nos veio aqui falar foi sobre transição pacífica para a democracia. E as várias respostas que ouviu aqui foi apenas de acolhimento, que não é de sumenos e que, sim, de facto, é preciso acolher e acolher bem. Como partido da oposição, de facto, temos uma posição crítica face ao acolhimento que Portugal faz. É um acolhimento de portas abertas, escancaradas, sem respeito até pelas próprias pessoas que vêm e sem garantir que as pessoas que vêm têm as condições necessárias para viver de forma condigna. Mas, de facto, sobre transição democrática pacífica na Síria, pouco foi dito aqui e isto, de facto, só merece um pedido de desculpa e o compromisso de que, efetivamente, é preciso trazer a paz na Síria outra vez para a agenda política, não só em Portugal, mas também no mundo. Dizer que as suas palavras fizeram-me recordar um relatório das Nações Unidas de 2016 sobre o conflito da Síria, que tinha como nome uma expressão portuguesa que é longe da vista, longe do coração. E é verdade, efetivamente, parece que nem todas as vidas contam tanto como se diz e parece que aquilo que está longe não nos afeta assim tanto. E fez muito sentido ter falado sobre o período longo de conflito que, de certa forma, traz uma banalização. E, de facto, nós temos que combater, como decisores políticos, como defensores dos direitos humanos, esta banalização dos conflitos, esta apatia, também agora no âmbito do conflito da Ucrânia, as imagens violentas
violentas entram-nos diariamente, o que faz com que a população fique mais apática e insensível, e temos que efetivamente empenhar-nos para combater esta apatia que está a ser gerada e, portanto, também sublinhar o compromisso, que eu sei que é sincero, apesar de sermos de partidos diferentes e da oposição, este compromisso sincero de trazer de novo esta agenda. E, portanto, dizer que enquanto Chega, que é o nome do nosso partido político, mais do que nos comprometermos com receber, comprometermos também com batalhar pela democracia e pela justiça para o povo na Síria, porque também não nos podemos esquecer daqueles que continuam lá, que não têm a oportunidade de sair e de que querem uma transição pacífica, que não querem estar nas mãos de um regime opressor. Permita-me ainda fazer uma questão, porque aprecio quem luta por direitos humanos. Também gosto muito de referir um direito fundamental, que é o direito à liberdade de pensamento, de consciência, à liberdade religiosa, e que no contexto de conflitos acaba por ser um dos primeiros pilares atacados. E nós sabemos, através de relatórios internacionais, de que a Síria ocupa o 11º lugar no ranking de um dos países onde a liberdade religiosa é mais atacada e onde quem professa uma fé, nomeadamente a fé cristã, que é minoritária, sofre o maior nível de perseguição. E neste sentido gostava de saber se nos vossos dados, nos dados que recolhem, têm dados concretos sobre os ataques que vão sendo perpetrados, porque efetivamente acreditamos que a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, é um pilar fundamental para uma democracia e, portanto, também temos que fazer todos os possíveis por consagrar a possibilidade das pessoas professarem uma fé e não serem alvos de exclusão, de morte ou de atentado, simplesmente por acreditarem num Deus que não o Deus da maioria. Posto isto, agradeço imenso a oportunidade de podermos estar aqui convosco e, uma vez mais, reforço o pedido de desculpa por, de facto, termos esquecido o povo sírio. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Tem novamente a palavra para responder às senhoras e aos senhores deputados o representante da Syria Network for Human Rights, Fadel Abdul Ghani. Senhores deputados, senhoras deputadas, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelas vossas intervenções e os vossos compromissos conosco. E o compromisso de Portugal como Estado e como povo. Acreditar na nossa mudança de regime, esta passagem para a democracia, que a Síria venha a ser um dia um país com um parlamento verdadeiro, não um parlamento já nomeado pelas organizações e as partes de segurança, com uma mudança de poder, alteração de poder, com o fim destas práticas ilegais. Estou contente pelo aquilo que ouvi aqui. Tenho aqui uns comentários também. Agora, relativamente à intervenção do PSD, muito obrigado pela sua posição, pela condenação das violações de direitos humanos na Síria. Gostaríamos de ver mais comunicados publicados pelo partido para expressar esta condenação destas práticas do regime sírio, sobretudo em eventos relevantes. Talvez isto possa encorajar, entre aspas, o governo português, e gostaria que todos os partidos, aliás, os restantes partidos conosco, participem pela publicação de comunicados. Eu aqui sou um contacto disponível, temos todos os dados disponíveis para vos fornecer, se precisarem, para elaborar os vossos comunicados. Receber os estudantes sírios, senhor deputado, é muito importante, sobretudo para assegurar a continuação dos seus estudos. A maioria tinha partido da Síria sem acabar. Obrigado por os receberem.
Relativamente aos últimos eventos, acontecimentos na Ucrânia e a recepção dos refugiados ucranianos, claro, entendo que a Ucrânia seja mais importante para os europeus. É também importante para os sírios. A lembrar que a Ucrânia sempre foi contra o regime sírio e foi contra o regime russo. A Ucrânia não se pode de maneira nenhuma pôr em causa a posição ucraniana que apoiava a questão síria e os direitos do povo sírio. Houve ali momentos em que se expressou de uma maneira mais clara e mais firme do que outros governos europeus. É claro que nós condenamos esta ocupação russa ao território ucraniano. A Ucrânia tinha registrado posições muito mais avançadas do que outros países europeus. No Conselho dos Direitos Humanos teve uma posição muito clara em favor do povo e os direitos do povo sírio. Eu já tinha apresentado várias intervenções sobre esta ocupação russa nos territórios ucranianos, em participação com uma ativista ucraniana que recebeu um prémio de Nobel. Agora, eu acho que há uma ligação entre os dois conflitos, na Ucrânia e na Síria. Acredito que a facilidade de trato da ocupação russa, ou a intervenção russa na Síria em 2013, quando atacou e destruiu hospitais, quando entrou no território, quando ocupou vários territórios sírios, isto deu um sinal de abertura para o presidente russo para fazer mais atividades dessas. Eu já tinha escrito um artigo sobre este assunto de uma maneira mais detalhada e acredito que os dois assuntos, os dois dossiês estão interligados. Enfraquecer a presença russa na Síria é muito importante, tem a mesma importância do que a sua presença na Ucrânia. Mas acontece que os governos europeus nunca aplicaram sanções à Rússia, nem registraram nenhuma posição relativamente à intervenção russa na Síria. Não houve nenhuma sanção sobre a Rússia. A Rússia ocupou-se do território sírio com muita facilidade. Volto à intervenção da senhora deputada do PSD. Eu acho que o governo português, não estamos a ver da parte do governo português nenhuma reação. Não estou a falar dentro da União Europeia. Acho que dentro da União Europeia é um outro assunto. Há sempre uma opinião europeia unificada. O Parlamento Europeu pronuncia-se por si. O Parlamento Europeu. Eu gostava de ouvir a opinião do governo português. Eu tenho sempre reuniões com ministros dos negócios estrangeiros. Gostaria de ter uma reunião com o ministro dos negócios estrangeiros português. Amanhã vou viajar para os Estados Unidos da América, vou ter reuniões lá, no Reino Unido também. Eu desloco-me para apresentar a situação no terreno e para incentivar os países também para elaborarem posições oficiais. Eu gostava de saber a opinião do governo português, o Estado português por si, não dentro da União Europeia. Eu sei que a posição portuguesa vai sempre ao encontro das posições europeias, em sintonia com a União Europeia. Mas o que solicito e desejava ver é uma posição portuguesa. Sempre houve uma opinião portuguesa em 2011, 2015. Por que agora não voltamos a ouvir a voz portuguesa? Nem este ano, nem o ano passado, nem o anterior.
É como se a Síria fosse um assunto arrumado, é como se tivéssemos conseguido esta mudança de regime, como se as violações tinham acabado. Isto não é verdade e estes números e estatísticas estão aqui para o comprovar. Senhora deputada do Partido Chega, agradeço imenso pelo vosso apoio. A questão dos refugiados e as condições de os receber, óbvio, tem que ser melhor. E o relatório que publicou, longe do coração, longe do olho, da vista, longe do coração, é realmente dos mais importantes relatórios que relataram o estado de tortura nas prisões, nos regimes sírios. É verdade, estes prisioneiros estão ali, longe da nossa vista, mas estão lá, existem, estão a ser torturados, estão a sofrer. E neste relatório foi relatado também que o que acontece nos centros de detenções foi usado a palavra exterminação. É uma espécie de um genocídio. É uma morte violenta. É muito mais do que uma morte sistematizada. É muito violento. Por causa das práticas de tortura que acontecem ali. Relativamente à sua pergunta sobre as liberdades, a liberdade de crença, a liberdade de prática religiosa, as liberdades das minorias, assim, a liberdade não é individível, não dá para dividir, portanto, liberdade garantida. Posso dizer que na Síria não há liberdade de expressão, portanto, estamos classificados dos piores países com este indicador. Porque os meios de comunicação estão mantidos pelo governo, enquanto as restantes organizações não têm maneira de se expressarem. Liberdade de expressão das outras frações existentes na Síria, que na maioria são editoriais, não é? Limita-se a comunicar as suas posições e não a sua crítica. Liberdade de crença e prática religiosa. Acho as liberdades em geral, incluindo a liberdade de crença e de expressão religiosa, está tudo oprimido. Sobretudo para as minorias. A maioria foi expulsa, são refugiados fora do país. Relativamente a dados, sim, temos um relatório sobre igrejas que foram atingidas. Já foi publicado pela Fox News há 2 anos, 3 anos. Percebemos que o regime sírio foi dos mais frações que atacaram as igrejas. Há igrejas que passaram a ser casernas militares. As outras frações extremistas, por exemplo, Daesh, na cidade de Raqqa, apropriou-se de algumas igrejas que se tornaram como bases militares. Outras frações de oposição, mas a maioria dos ataques foram realizados pelo regime sírio. Eu pessoalmente acho que não vai haver nenhuma forma de liberdade, nem a nível de opinião, nem de religiosa, enquanto esta força continua, este regime continua a governar pela força. Não é um regime legítimo. Não vai haver comunicação social livre, não vai haver prática religiosa livre, não vai haver nenhuma forma de vida democrática e expressão livre enquanto este regime continua. É por isso que nós batalhamos pela mudança do regime no sentido de democratização maior. Estabelecer um regime baseado nas eleições.
É por isso que as pessoas, os defensores deste regime, têm medo de mudança, não aceitam nenhuma forma de fazer e não ligam nenhuma às críticas. Nem estão interessados em abrir um espaço para debate e liberdade. Obrigado. Muito obrigado. Damos assim por concluída a audiência de Fadel Abdul Ghani, representante, o diretor executivo da Syria Network for Human Rights. Agradeço também a Mohamed Fatih Sandli, que intermediou este contacto e a possibilidade desta audiência, acreditando nós também que na Síria e em qualquer povo do mundo a paz é a única forma de diálogo e a diplomacia seguramente a melhor arma. Damos por isso por concluída esta reunião, agradecendo também às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.